bem-vinda, querida! Tudo bom, Isa? Tudo jóia, e você, como é que está? Tudo certo, super contente de estar aqui batendo esse papo com você, estava ansiosa já. Eu também. Tava aqui no direct com uma seguidora, ela falou, mas tá na hora da live. Eu falei, opa, correndo, eu sou... Oh, Jesus! Mas eu tô muito, muito feliz de vocês terem aceito esse convite. Imagina. E de participar dessa semana também bombástica que vocês estão promovendo. Isso, a gente está fazendo uma semana de lives. Conta pra gente um pouquinho da semana de lives de vocês, porque depois a gente já ingressa. Tá certo, então, vamos lá. É que, na verdade, a gente tem um canal, que é o Brazilian Builders, que é um canal voltado para comunicar, transmitir informações sobre alta performance, né? E tudo relacionado à construção a seco. A gente, na verdade, a gente começou a fazer algumas viagens. Construção a seco é muito mais desenvolvida nos países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, é a nossa fonte de informações, né? Então a gente começou a cuidar e entender melhor como que o sistema funciona em outros países. E aí a gente achou que era muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de compartilhar com as pessoas. Hoje a gente vê que existem muitos canais até no YouTube que estão muito voltados para a área da instalação. E tinham muitos poucos que estavam conversando com o profissional de engenharia, com o profissional de arquitetura, as vantagens do sistema, enfim. Mesmo partilhar informações de alta performance. Quem está acompanhando já está convencido de que é bom, de que é sustentável, de que é produtivo, de que entrega performance. Então, isso tem a ver também com o nosso histórico profissional, né? A gente já atua há pelo menos 15 anos aí com construção a seco. O nosso carro-chefe ainda é o drywall. É bastante tempo. E aí o nosso carro-chefe ainda é o drywall. E nos últimos 10 anos a gente teve a oportunidade de começar a fazer alguns trabalhos com steel frame. E então a gente já está há um tempinho nesse mercado. E é um mercado bem desafiador. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso durante a live. Porque a gente ainda não tem essa informação entregue de uma maneira tranquila, né, para os profissionais e para os estudantes. Então é um desafio trabalhar com o sistema, né? E aí durante essa semana a gente resolveu fazer uma semana de lives, porque a gente achou que era bacana a gente ter a oportunidade de conversar com profissionais, e aí a gente achou que era uma oportunidade bacana, porque normalmente a gente faz isso nos eventos, né? Quando a gente vai para os eventos, inclusive a gente ia se encontrar no Enix, né? Pois é, ainda vamos, só adiante. Ainda vamos se encontrar, exatamente. E aí a gente ia se encontrar no Enix e nos eventos é sempre uma boa oportunidade de a gente trocar figurinhas com as pessoas, né? Que a gente encontra com várias pessoas, se encontra com profissionais, se encontra com a turma da indústria. Então é um momento que a gente tem de validar as nossas visões lá. E aí eu achei que era bacana a gente fazer isso através de lives, porque daí também a gente acaba compartilhando um pouco disso com as outras pessoas também que nos acompanham, enfim. E cada dia a gente está falando um perfil diferente. Diferente, né? Isso é muito bacana. E vocês, eu acho que foi por conta disso que eu me identifiquei, vocês têm a mesma proposta que eu tenho, que é falar para o profissional, que é falar para o estudante, trazer um conteúdo de qualidade técnica. Isso. Não é só tem alguns perfis que são bem-vindos também, porque aí é uma outra realidade, que falam claro, do que é bonito ou de como aplicar, né? É um pouco diferenciado. E por isso que eu me identifiquei com vocês, porque tem um conteúdo de qualidade. E aí, assim, eu bem cara de pau, gente, fui lá, me apresentei, falei, vocês topam? E eles toparam. E aí eu fiquei mais apaixonada por eles. E eu vou falar rapidinho de mim, para quem não me conhece. Claro. Eu sou engenheira civil, eu tenho 18 anos de experiência como engenheira na área acadêmica. Porque logo depois que eu me formei, eu fui fazer mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado na Itália em materiais, né, metalurgia e materiais, e voltei para o Brasil para atuar na área da construção civil, que era a minha área de formação. Comecei a fazer esses trabalhos com tijolo, né, que é da alvenaria mais tradicional, mas com tijolo aquele chamado de ecológico, que é aquele que não é cozido, tanto que tem gente até hoje que me conhece como a professora do tijolo. Mas a minha proposta é trazer todos os sistemas construtivos, né? Vocês falam de apenas um nicho. E eu trago todo esse leque, eu gosto de ouvir todo mundo e com certeza eu tô aprendendo. Claro
desafios de alta performance são muito mais bem-vindos, né? Exatamente por conta da sua alta performance. Isso significa economia de tempo, de dinheiro, porque muita gente acha que não é, mas tem economia de dinheiro também. E eu costumo dizer que é economia de saco, de paciência. Verdade. Porque a gente diminui um pouco dos problemas que muita gente está acostumado a ter, né? Que estão ligados também à falta de planejamento. Que nesse sistema construtivo não tem como fazer sem planejamento. Então, hoje, a gente resolveu falar sobre soluções de alta performance na construção e a cultura construtiva no Brasil, mas eu fiquei com medo de não caber, aí eu botei só a primeira parte, tá bom? Então, vou deixá-los falar. Você, na verdade, é você e seu esposo, né? O meu também fica aqui nos bastidores. Ele fica na produção dos vídeos, ele agenda isso é bom. Na verdade, a ideia do canal foi dele, assim. E eu confesso que no início eu fiquei meio resistente. Eu falei assim, bom, eu não me via como alguém na frente das câmeras. Mas no fim depois flui, porque na verdade quanto mais natural, melhor. Vou te contar uma coisa, vocês não contam pra ninguém, hein? A primeira vez que eu fui lá na Rede Globo, eu tive uma dor de barriga imensa. Antes e depois, assim, durante, graças a Deus, não aconteceu nada, mas antes e depois, assim, foi um dia perdido pra mim. Então, eu acabei esquecendo de falar, né? As primeiras vezes, depois eu fui acostumando, né? Hoje eu sou consultora lá do É de Casa, que é um programa da Globo, para eles que são jornalistas e não conhecem muito dessa parte técnica, né? E eu tava tentando ver, a gente chama de vender, né? Tentando vender a ideia para eles, para mostrar o hospital que foi feito em 33 dias em São Paulo, usando o sistema modular, né? O sistema de construção a seco que o pessoal do Brasil ao Cubo. E que tem tudo a ver com esse nosso momento, porque foi feito o hospital por conta da pandemia. Vamos ver, né? Quem sabe a gente não consegue colocar esse sistema lá no É de Casa. Então, se eu conseguir, eu aviso para vocês. Sim, vai ser demais. Mas olha só, posso contar uma curiosidade a respeito do nome do canal? Claro, era uma das perguntas que eu ia fazer. Não, é só para poder comentar que é bem interessante. A gente decidiu começar a gravar as matérias em 2018. A gente foi para uma feira de construção e aí a gente foi para lá, inclusive as matérias mais toscas que a gente tem lá no canal são as que a gente gravou lá, porque foram os primeiros vídeos que eu gravei lá, enfim, com o Leandro, e a gente estava tentando se ajustar e com som, enfim. E aí a ideia do canal seria, o nome do canal, a ideia inicial seria Mestres da Construção a Seco. O propósito era o mesmo, de compartilhar informação e tal, e aí a gente foi para a feira com o intuito de divulgar para as pessoas tudo que a gente encontrasse lá de novidade, né? E aí a gente descobriu lá pelas tantas que os irmãos da obra iam aparecer em um dos estandes. E aí foi num estande de um fabricante de esquadrias lá. E aí eles iam ter um momento para... Eles estavam lançando o livro deles, uma biografia deles. E aí eles iam ter uma sessão de autógrafos e uma sessão de perguntas e respostas. Super simpáticos, do mesmo jeito que a gente vê eles na TV. Eles são queridos. Que legal! E eles são muito altos, E aí eles entraram dentro do stand... E aí tinha um mediador que estava lá pegando pegando as perguntas das pessoas, né? E o Leandro estava lendo meu nome. Faz uma pergunta para os caras, eu tô com vergonha, eu não sei. Nessa hora eu não ia falar nem meu nome. Não ia saber falar nem my name is. Aí eu fiquei super nervosa, mas no fim das contas, uma legião de fãs aqui no Brasil e tal, principalmente o pessoal da área de construção e de design. Apesar de que os brasileiros acham o design deles um pouco cafona, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pular essa parte. E aí eu falei para eles, vocês têm um público enorme lá no Brasil e tal. Eu comentei com eles, olha, eu trabalho aqui com meu marido, Leandro, e eu fui resumir para eles, nós somos empreiteiros lá no Brasil, e falamos, é um desafio grande trabalhar em família, né? Boa pergunta, isso é mesmo. Daí ele começou a discorrer lá falando de que, de fato, né, tem muitos familiares que não deveriam trabalhar juntas, muitas pessoas não sabem separar as emoções dos negócios. E aí, lá pelas tantas, o Drew olhou pro Jonathan e é muito interessante que os dois, eles são muito conectados, assim. Um fala, outro completa. E aí, o Drew olhou pro Jonathan assim, pois eles são um casal, eles podiam ter um programa deles, né? Aí o Jonathan olhou,
Brazilian Builders. Ele deu o nome. Olha! A gente filmou toda a conversa. A gente filmou toda a conversa, daí na abertura dos vídeos aparece o Jonathan falando lá, Brazilian Builders. Mas foi muito legal, foi muito louco isso, né? E aí, na verdade, a gente tem vontade de ter uma oportunidade de encontrar com eles num segundo momento para falar que de alguma forma a gente levou a sério o conselho deles e a gente... Com certeza, quem sabe, vai conseguir. Inclusive, eu queria aqui, falando de amigos e de oportunidades, tem um monte de gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu não consigo ler de todo mundo, mas eu vi que o De Paula está aqui, o Faça Sua Obra, o Empreiteiro, que eu adoro. A Helena Stellet, que eu conheci hoje eu comecei a postar algumas coisas sobre mães na obra, mães na construção, mães com ferramenta, e eu fui buscar na internet através das hashtags, e aí postei 2 fotos dessa moça, uma do perfil dela e de um outro perfil que era ela também, eu não sabia. Aí ela entrou e começamos a conversar, e era ela que eu estava falando agora, antes da live. E Renan, que foi meu aluno querido, e o Fabrício conheceu os Irmãos à Obra ano passado, quando eles vieram no evento aqui no Brasil. Ele era o diretor de marketing, não sei se o nome correto é esse, mas ele era responsável pela equipe toda de marketing da Saint-Gobain, a área de construção. Inclusive, tem uma grande parte que é de construção a seco, a qual eu faço uma parceria com eles que eu adoro. Você acredita que ele foi para o evento, conheceu... A gente também tentou, de alguma forma, se aproximar. Chegar, né? Pois é, ficou muita gente. Vamos lá, a gente separou algumas coisas. Pode falar Mari, perfeito, muito melhor. Mari é muito mais fácil para guardar. E aí a gente separou, alguns itens para a gente seguir com a nossa conversa, para a gente não se perder. O primeiro deles é para falar sobre as diferenças que existem nos requisitos lá que chega no usuário final. O que seria isso, Mari? Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, assim, o que a gente percebe vamos dizer assim, as prioridades dos clientes finais são diferentes das nossas, assim. De forma de investir na construção para que ela dure mais tempo, né? E também investir para que ele tenha benefícios a longo prazo. Por exemplo, uma coisa que me incomoda bastante aqui no Brasil é que a gente acha que é normal passar calor no verão em casa e passar frio no inverno. Isso é bastante comum, porque a gente não tem, na verdade, assim, de forma geral, a gente não tem uma preocupação muito grande de levar as climáticas no Brasil. E a gente mais ou menos replica as mesmas técnicas do Oiapoque ao Chuí, né, digamos assim. Literalmente. E aí lá a gente consegue perceber que existem nuances entre as técnicas construtivas conforme você vai caminhando. Por exemplo, nos Estados Unidos, você visita várias regiões, então cada região trabalha com uma técnica diferente que é mais adequada para o clima daquela região, né? Não é só porque é bonito ou mais barato ou mais caro. Então, por exemplo, na Alemanha, eu lembro que eu me assustei, porque lá eles trabalham com revestimento. Tudo bem, até não estou falando de construção a seco. Até vi bastante construção tradicional, parede de virações em alvenaria, só que aí eles aplicam o revestimento em EPS e eu vi, sei lá, acho que primeiro que tinha uma variedade muito grande de isolantes térmicos, né? Porque eles envolvem de alguns conceitos que eles aplicam na concepção da envoltória, né? Do envelopamento da edificação. Então, às vezes a gente via... Primeiro que a gente vê uma variedade muito grande de materiais, lã de vidro, lã de rocha, EPS, daí eu achei engraçado que eu vi um EPS preto, né? Um isopor preto aplicado, e às vezes alguma coisa assim de uns 15, 20 centímetros de espessura. Nunca vi. Aí o preto até eu tive a oportunidade de visitar um fabricante lá, e eu fui conversando sobre as coisas que eu estava vendo que eu queria entender, né? XPS também, enfim. E aí ele falou que o preto era para poder ajudar a reter mais calor, porque eles têm um problema de manter a parte interna mais aquecida, né? Então a gente percebe nos clientes uma predisposição de investir em materiais de acabamento que vão agregar no visual,
mas eles estão menos dispostos, por exemplo, a investir num tratamento acústico para você ter mais conforto acústico dentro de casa, térmico, que também... Que já temos aqui. Né? Já temos aqui, sim, já está sendo utilizado aqui. A gente já tem bastante, já tem muitas soluções aqui. Então, assim, o que eu percebo, principalmente no cliente final, e às vezes eu fico me perguntando também se de alguma forma nós, a indústria, nós como profissionais que estamos atuando nesse mercado, se a gente também não teria que fazer um trabalho de educação com esse cliente final, porque nosso cliente hoje é muita construtora, né? E a grande maioria são de incorporadoras. E claro, a incorporadora, de modo geral, ela é muito precista, né? Então, ela é muito detida nos custos, em minimizar custos, né? Então, eu fico pensando que talvez para a gente inverter isso, talvez a gente tenha que chegar lá no usuário final. Talvez o usuário final tenha que demandar isso para a cadeia, né? Porque e é o que acontece lá. É o que acontece lá, porque eles já, quando vão programar uma casa, não é um plus, faz a parte do isolamento, ou isolação, como alguns preferem. Térmico e acústico, eles têm isso já é intrínseco da cultura, né? Então, isso a gente, infelizmente, muito cliente final que sabe o que quer. E muitas dessas informações chegam até esse cliente final através de canais como esse aqui, através do Instagram, através do YouTube. E esse é o nosso papel, né? A gente tem lá os influenciadores digitais, que eu achava que... Eu não me denominava, né, uma influenciadora digital, mas eu sou uma influenciadora digital. Você é uma influenciadora digital, porque a gente influencia esse povo todo através desse canal digital, né? Seja aqui, seja lá no YouTube, independente do tamanho do canal, independente. A gente consegue mudar a cabeça de uma pessoa. Eu falo, caramba, se mudar uma pessoa por dia, né? Ou pelo menos botar aquela sementinha, é uma outra coisa. A gente pensa de uma outra forma. Eu adoro isso, inclusive. Eu não vou nem falar nisso, senão vou começar a falar, a gente vai se perder. E já são 5h24, olha só, quase na metade da live. E a gente vai agora para o segundo... Né? Passa rapidão. E a gente vai para o segundo item, que é conceitos por aqui. Eles a gente já comentou que, na verdade, ele já está disponível, só que ele não é utilizado em grande escala aqui. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma construção, mesmo em climas mais amenos, uma solução de envelopamento. Isso pode ser tanto para alvenaria quanto para steel frame. Uma solução de envelopamento que não tenha um isolamento contínuo, né? Então, ele sempre tem uma considerada ali no design daquele envelopamento. Então, é muito... Aqui no Brasil, a gente tem o sistema APES, que é a aplicação da chapa de isopor em cima de um substrato. Esse substrato pode ser lá uma chapa cimentícia, se a gente estiver falando de light steel frame, ou pode ser, inclusive, até mesmo em cima da alvenaria. Então, esse envelopamento que é importante não só para a gente poder minimizar o consumo de energia para climatizar os ambientes, mas é muito importante também para a gente minimizar as fontes térmicas, né? Porque é muito engraçado até que a gente fez uma fachada e uns 2 anos atrás, antes da gente começar a fazer, eu abri uma série de discussões com o cliente, né? Então, a gente envolveu o escritório de arquitetura, a construtora, de não só fazer a chapa cimentícia e aplicar o rendering em cima dessa chapa cimentícia, mas fazer o sistema APES, que é aplicar esse isolamento contínuo. E aí eu lembro de ter comentado com eles, porque um dos problemas da ponte térmica é que, com o tempo, pela diferença de... são diferentes resistências térmicas. Então, por exemplo, porque são diferentes materiais, né? É bem menor. A resistência térmica do concreto é bem menor do que da alvenaria. Então, com o tempo, a gente começa a ver que a alvenaria fica filmada nas fachadas, né? Porque daí eles se comportam de formas diferentes. Isso aí. E aí ela acaba... Eu tenho que me cuidar, eu tô falando com uma especialista em materiais. Vamos lá. E aí, não, você tá falando com uma amiga. E aí, então o que acontece? Nos panos onde a gente tem menos resistência térmica, você acaba sofrendo mais com condensação e aparece mofo, enfim. A patologia, os problemas dessa construção, isso é bem ruim, né?
Exatamente. E uma forma da gente reverter isso é com isolamento contínuo. Eu lembro de ter feito toda essa argumentação, porque do mesmo jeito que na construção convencional a gente vê lá a demarcação das vigas de concreto e dos panos de alvenaria, no steel frame também aparece. Aparece desse jeito. Com o tempo você começa a ver e fica pior ainda. Porque daí você, com o tempo, começa a ver os perfis de light steel frame na fachada. E aí fica todos marcadinhos assim. E aí negócio. Fica uma coisa horrorosa com o tempo. E aí eu lembro de ter trazido isso à tona na conversa com o cliente, e aí o arquiteto, que até de um escritório de arquitetura bastante conceitual, parte do envelhecimento da construção. E eu fiquei assustada, caramba, como é que a gente aceita isso? Eu que tô fora da curva, né? A gente fica se achando um ET quando acha isso. Isso daí, infelizmente, não acontece só com você. Comigo acontece demais, né? E às vezes é porque eu não uso uma placa. Segunda-feira eu falei com a Helena, da Dama do Gesso. Isso. E a gente falou exatamente de da placa, não obedece o distanciamento mínimo dos perfis. Perfil, para quem não sabe, são as coluninhas, no caso de aço, né, lá do steel. Uhum. E aí vai dando as coisas, vai acontecendo os problemas e aí o sistema construtivo fica mal falado, né? E, infelizmente, a maior parte do brasileiro ainda constrói a chamada autoconstrução, né? Eu venho sempre falando isso, que é para o pessoal guardar, porque não é uma construção segura, nem uma construção econômica, mas é a que acontece no Brasil. E aí o cara tem lá uma casa de cerâmica, de tijolo cerâmico, e quer fazer um envelopamento. Você falou que consegue. Significa mais ou menos de uma forma bem simples, eu falando. Aí tem a parede que já existe, aí a pessoa vem e coloca o isopor, que é o EPS, para construção. Não é aquele isopor de fazer dever de casa, não. Não, um outro específico, isopor, tá, gente? É um específico. A gente coloca essa placa de isopor e depois coloca a placa cimentícia, no caso? É isso? É assim? Não. É mais simples. Na verdade, o tratamento que a gente faz sobre a chapa de isopor é o mesmo que a gente faz em cima da chapa cimentícia. A gente aplica uma argamassa, que é o que a gente chama de base coat. Base coat, eu ia perguntar se era o base coat. É uma argamassa técnica que a gente aplica sobre a chapa de EPS. Depois a gente aplica uma tela de fibra de vidro, uma tela de reforço de fibra de vidro. A gente tira o excesso, depois a gente repassa. Isso cria, por incrível que pareça, essa parede que o CPS não vai afundar. Então delícia. É só isso. Só isso é o suficiente. A gente já fez isso até numa casa aqui do litoral, que ela começou a apresentar. Era uma casa que foi feita com um sistema que não era bem um steel frame, mas ela começou a apresentar muita patologia. E a gente não conseguia identificar muito bem a origem daquela patologia. E na época a gente achou que era interessante a gente fazer um envelopamento. Daí a gente fez um envelopamento com EPS, essa casa nunca mais deu problema. Sem contar que ela agregou com o conforto térmico, né? A Carol tá perguntando qual marca. Carol Siqueira, do Eni. Oi, Carol! Seja bem-vinda. E aqui pode falar marca, tá? Não tem problema. Na verdade, assim, tem duas coisas. Normalmente, o que a gente toma como cuidado? Isso acho que até um pouco do que você conversou na segunda-feira com a Helena. É importante que as pessoas tenham em mente que a gente deve usar, por exemplo, se eu vou optar por trabalhar com, vamos supor, com a Brasilite, com a chapa da Brasilite, que eu use o sistema da Brasilite. A Brasilite tem o sistema Nextera, né? Tá, então, que eu use 100% do sistema. Se eu vou trabalhar, sei lá, com a Knauf, então que eu trabalhe 100% com o sistema da Knauf, com todos os acessórios, com o base coat, respeitando as etapas. Se eu vou trabalhar com especificações. Exatamente. Se eu vou trabalhar com a Plaquilux, que eu use todo o sistema da Plaquilux, chapa, mais o base coat da Plaquilux. Então vai depender muito do que você vai usar. Por exemplo, a Store tem um sistema... A Store, na verdade, ela é pioneira no sistema AFES. E a Store está no Brasil também. Então a Store, vamos dizer assim, é uma autoridade mundial quando a gente está falando de sistema AFES, desse tipo de sistema de envelopamento, né? Sim. Então, eles têm o sistema próprio deles, eles têm o EPS, eles têm o Base Coat que eles usam para poder fazer esse envelopamento. Então, o ideal é que você procure essas soluções casadas. Se a gente vai lá fora,
a gente vê que o americano ele mistura muitas marcas, mas aí tem uma questão. Como isso já está muito sedimentado no mercado deles, eles já têm um estudo sobre o que combina com o que. Por exemplo, esse Base Coat ele está ok para eu trabalhar com essa marca, com essas características, com essa marca e com essas características. Então, eles também têm esse cuidado. Porque dentro do clima deles, né? Dentro exatamente. Das características deles, que é diferente. Exatamente. E bom. Até porque isso é muito importante, porque nem todo Base Coat funciona também em tudo que é clima. Então, isso é um assunto bem delicado. E aí a gente tem que entender que mesmo quando a gente está falando de chapa cimentícia, porque tem chapas de fibrocimento, tem chapa de liga cimentícia, cada um desses materiais, eles trabalham de forma diferente, né? Quando eu pego o Base Coat de um produto e misturo com o outro, eu tenho uma chance grande de não ter um bom resultado. E aí que ter uma boa performance. Não tem uma boa performance. Então, entra aí a responsabilidade de quem está especificando e quem está instalando. Do profissional envolvido. E aí, esse é o gancho para a gente falar do próximo item, que é exatamente o perfil da mão de obra brasileira. Na verdade, assim, até hoje eu posso dizer assim que talvez a mão de obra para o steel frame seja um desafio maior do que para o drywall. O drywall está mais sedimentado. Quando se diz respeito à construção a seco, a gente já tem hoje, felizmente, a gente já tem muitas fontes de treinamento. A própria Helena tem um treinamento curso que ela oferece, um curso que ela oferece, enfim. A gente tem vários lugares onde os profissionais podem se preparar, mas via de regra, outros não têm um aprendizado formal dessa mão de obra. Isso acontece muito também com a mão de obra do drywall. A gente já trabalha uns 15 anos com drywall e basicamente todo mundo que trabalha conosco, mesmo os profissionais mais antigos que têm 20 anos de experiência, 18 anos, enfim, esses caras aprenderam com outros, né? E às vezes esses profissionais eles vão passando os seus vícios de instalação uns para os outros, né? Hoje as construtoras que estão mais preparadas para trabalhar com o sistema, ela tem as suas instruções técnicas de instalação e que, claro, elas são as mesmas da norma, né? Então, elas cobrem, elas fazem uma espécie de... Na verdade, eles treinam novamente os profissionais, reciclam, eles fazem uma reciclagem. Perfeito. Eles fazem uma reciclagem desse profissional para poder atender as normas dessa construtora. Mas, via de regra, quando a gente fala assim, isso para quem está trabalhando dentro das construtoras é mais tranquilo. Mas quando a gente vai ver aquele profissional que trabalha por conta, daí a gente vê muitas atrocidades, né? E isso tanto no drywall quanto no steel frame. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm o conceito na cabeça e elas acham que elas podem fazer as coisas meio que por conta. Por exemplo, as pessoas têm o entendimento de que um espaçamento entre as juntas e aí às vezes as pessoas se aventuram a fazer coisas que não estão de acordo com a orientação do fabricante, né? Daí aplica um produto que ele é um produto que proporciona uma plasticidade, mas ele não vai funcionar ali naquela circunstância, né? Mas e o projeto? E o projeto? Como é que nasceu? O projeto, vamos lá. Olha só, a gente teve uma oportunidade de fazer uma entrevista no canal com uma canadense que ela é especialista em acabamento. E aí é muito diferente porque lá a mão de obra é muito cara e o profissional da construção, ele não é visto como o nosso profissional aqui. Em função, acaba sendo aquela pessoa que parece que não teve algo melhor para fazer, então ela acabou indo para a construção. Essa é a impressão. Infelizmente não tem todos, mas a gente claro que não. Aí eu lembro de ter feito a entrevista com a Lia, uma acabadora, ela é especialista em acabamento em drywall. E aí me chamou a atenção algumas coisas, porque a Lia, ela é uma garota super bonita. Ela veio para o Enix. E aí, na verdade, a Lia, ela trabalha com muita alegria e com muito orgulho do que ela faz. O pessoal do Enix até acabou convidando ela para vir para o Brasil. E a gente teve a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, com Barato. E aí, ela fez tanto sucesso na primeira edição que até ela foi convidada para participar da segunda edição.
E foi o máximo encontrar com ela, ela é super divertida. A gente poderia trazer para a construção a seco a mão de obra feminina. A gente trabalha com um perfil bem específico de mão de obra, assim. Por exemplo, hoje aqui no Rio Grande do Sul, a nossa mão de obra vem toda de fora, são de outros estados. Não, a gente não trabalha com mão de obra local. A gente trabalhou muito tempo com mão de obra local, mas a gente começou a ter algumas experiências trazendo esses times de fora, e a gente teve um resultado surpreendente em vários aspectos, assim, em termos de produtividade. E aí é um perfil bem específico, assim. E é legal porque a gente consegue ter com eles uma troca bacana, assim. A gente não tem só uma relação de trabalho, nós somos parceiros, nós somos amigos, assim, enfim. É muito legal, é um ambiente muito bem específico, assim. A gente conseguiu construir esse vínculo. Então, as pessoas sofrem muito para trabalhar com mão de obra na construção civil, porque a gente conhece aquele perfil, a gente conhece aquele perfil de profissional marrento, ele quer conduzir as coisas no ritmo dele. Então, assim, a minha percepção é de que existe um perfil de pessoas que podem entregar mais para a construção. Então, assim, a gente já conhecia a ONG Mulher em Construção. Normalmente são mulheres que são socialmente vulneráveis, digamos assim, né? Mas é isso mesmo que falam, vulnerabilidade social. Social, perfeito. O nome é então, daí a gente ficava com essa ideia na cabeça, nossa, que legal, a gente viu a Lia, né? Poxa, uma menina super bonita, porque no drywall você tem a parte do frame, que é a montagem do frame. Na verdade, foi uma soma de várias coisas. Eu lembro que um dia a gente recebeu aqui no nosso escritório uma amiga nossa da Weber, a Silvia. Ela é da Weber, ela veio nos visitar, e aí a gente começou a conversar com ela, e a gente deixa os vídeos do canal aparecendo aqui. Casualmente apareceu o vídeo da Lia. Que legal! Casualmente apareceu o vídeo da Lia, daí eu comentei com ela assim, olha, eu tinha muita vontade de uma hora, a gente conseguir. Aí ela ficou emocionada porque... Não, ela ficou emocionada porque, na verdade, ela é uma amiga muito, muito próxima da fundadora da ONG Mulher em Construção. E elas no passado tiveram a oportunidade de tocar outros projetos juntos. O que acontece? Hoje a ONG ela já é grande, ela é bastante estruturada, e aí não é muito já fácil. Existe, peraí, só um pouquinho. Tem um pessoal aqui estão falando, façam isso, seria fantástico. Eles já fizeram lá no Sul e eu quero reproduzir aqui no Rio de Janeiro. Já falo logo assim para todo mundo ouvir, para ela poder aceitar e falar que vai fazer aqui. Isso aí. Rio. Preciso, então, quero muito. Vai ser muito legal. Olha só, e aí a gente conseguiu essa aproximação com a ONG, porque, na verdade, a gente já tinha tentado alguns outros contatos, mas a ONG ela é muito assediada, digamos assim, ela recebe muitas propostas. E nem infelizmente, assim, nem todo mundo está preocupado em se aproximar da ONG. Para muitas empresas, às vezes, se aproximam mais com o intuito de gerar algum resultado em termos de visão, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, foi legal porque daí a Silvia conseguiu fazer essa ponte entre nós e a ONG, e aí a gente organizou. Na verdade, o Leandro se organizou com isso, a gente conseguiu preparar isso entre novembro e janeiro para lançar o piloto em janeiro. No dia 7 de janeiro a gente começou. Mas desse ano? Não. Desse ano, essa primeira turminha. Daí a ONG separou um grupinho de mulheres, a maioria delas já tiveram uma experiência anterior na construção, já trabalhavam dentro do canteiro, muitas delas já eram pintoras,
azulejistas, ceramistas, tem pedreiras mesmo, é interessante. Tem meninas que começaram como serventes dentro do canteiro, já trabalharam dentro de construtoras. E aí a gente fez um treinamento que ele mesclou parte teórica e parte prática. A gente conversou naquele dia, a gente ia lá para fora praticar. E aí os nossos instrutores foram os meninos que trabalham conosco. E aí o que foi legal é que os meninos se interessaram bastante em ajudar. Eu fiquei muito sensibilizada com a adesão deles no projeto, sabe? Muita gente quer ajudar. Aí eles compraram a ideia, eles se dedicaram muito, assim, com muito amor no projeto. As meninas sentiram isso. Eu lembro que no final, assim, cada um deu uma etapa, né? Contribuiu numa etapa. E quando aquele instrutor ia embora, elas faziam um cartãozinho e faziam uma pequena homenagem para aquele instrutor e tal. Então foi muito bacana. Significativo, né? É verdadeiramente, não só socialmente, mas de tudo. Alguém conhece, ó, Jaqueline Caetano, falando que o Dry Batom é show. Sim. Você conhece ela? Sim, a Jaque. A Jaque trabalha conosco aqui. Ela participou, ela serviu um cafezinho para as meninas lá. Ela que honra! Que honra! Não, olha, eu quero muito trazer aqui para o Rio e para São Paulo. Alguém pediu para São Paulo. E eu tenho, assim, grandes amigos que trabalham em empresas que eu tenho certeza que apoiariam aqui na região, sabe? E tem de tudo para a gente fazer. E tem muita mulher que é chefe de família e que precisa de uma renda digna, né? Para trabalhar. Claro. E muitas delas gostam de construção. Eu recebo muito relato de mulheres novas e mais velhas que gostam de construção, mas ficam receosas. Sim. Então tem tudo para, se a gente organizar, dar certo. Isso aí. Né? E sabe o que foi interessante, assim, pelo fato de nós como instaladores estarmos envolvidos nesse processo? Legal. É porque a gente consegue vislumbrar algumas oportunidades para elas se inserirem no mercado. Por exemplo, a gente está aguardando assentar essa situação da pandemia, porque as obras ficaram paradas. Nós vamos contratar 2 meninas que participaram do piloto para trabalhar dentro da nossa equipe. Que legal! E aí a gente está vendo, a gente vai retomar isso agora, porque a gente está vislumbrando várias formas dessas mulheres se inserirem. Quer ver uma coisa? Por exemplo, hoje a gente já tem, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem um volume muito grande de apartamentos que levam drywall, ou no forro, ou na parede. E aí uma coisa bacana, porque a gente tem vários perfis de mulheres, né? Tem umas que trabalham por conta, né? Que elas vão lá fazer um pequeno reparo, elas trabalham por diária construtora. Então, por exemplo, para aquelas mulheres que querem trabalhar prestando serviços, a gente vai fazer agora mais adiante, né, uma oficina voltada só para pequenos reparos. Por exemplo, eu preciso consertar um forro de drywall que molhou, teve um vazamento no apartamento. Por exemplo, no meu apartamento tem lá um forro de drywall, tá mofado, tá molhado lá. E aí ela vai lá e faz aquele reparo, instalar um alçapão. Por exemplo, eu quero pendurar uma TV ou um mobiliário. Ensinar essa mulher a abrir a parede, instalar um reforçozinho de madeira, ou um reforço de platina. Que é coisa simples. São coisas simples, ela não precisa de muitas ferramentas para fazer. Então, nós temos coisas diferentes. E aí, por exemplo, como a gente não pode dizer que ela vai sair do treinamento preparada para fazer. Então, a ideia é de trazer as meninas que vão trabalhar por si. Vocês fizeram a apostila? Aqui tem apostila? Sim, porque eu ia me colocar à disposição para te ajudar a montar, porque eu sou professora. Né? Que legal! Então, aí a gente pode, se precisar, tô aqui. Me use. Perfeito.
Não, a gente pode depois até escrever um script para poder replicar um modelo, né? Ia ser bacana. Sim. É um modelo a ser replicado. E aí, por exemplo, então nós temos vários perfis. Então tem essas mulheres que elas podem entrar numa empresa de instalação como a nossa, né? Então ela vai ter num primeiro momento um trabalho que vai ser assistido, ela vai trabalhar junto com outro profissional até ela ter autonomia de inseri-las dentro da construtora e aí elas acompanharem o trabalho do... Isso para aquelas que querem fazer não só acabamento, né? Que querem fazer o frame. A gente vai lá na frente, ela trabalha como auxiliar do meu montador até ela ganhar autonomia também para fazer autonomia. Perfeito. Então perfeito, tem alguns modelos assim. E a gente deixar bonito, deixar explicativo de forma simples. E isso pode contar comigo, que eu já vou tendo as ideias. Minha cabeça, gente, está borbulhando, o coração fica aquecido e a cabeça borbulhando de ideias. E eu falo assim, que eu sozinha, eu não posso nada. Porque a gente não pode nada sozinho, né? Mas quando a gente se junta, e aí eu junto com a Mari, e aí depois poucas na engenharia, a maioria na arquitetura. Mas eu tenho um monte de amigos, o empreiteiro estava aqui mais cedo, não sei se ele ainda está, pessoal que trabalha na linha de frente. Eu gosto de fazer a interação, sabe? Eu tenho conseguido muito estágio para alunos que estão acabando os estudos, e às vezes têm dificuldades, então falam comigo, eu tento com os amigos, que eu acho que nem vai poder ajudar, e vai lá e acolhe e ajuda. Então a gente tem gente espalhado pelo Brasil que está super afim de ajudar, e quem sabe a gente não consegue levar esse projeto lindo para aqui, para o Rio, para São Paulo, mas para os cantos do Brasil. Eu acho que é um negócio. Olha, isso é demais, né? Vamos desenhar esse negócio. Mas sabe que a gente falou isso? Vai ter muito trabalho aí para você, hein? Só Leandro, tá aparecendo. Vai, vamos botar ele para trabalhar nos bastidores. Verdade, ele que dá o duro aí nos bastidores. Eu só eu falo pro meu marido que eu queria muito que ele trabalhasse comigo, né? Mas a área dele é outra, é psicólogo. Então não casa, os negócios de casa, assim. Mas de vez em quando eu puxo ele para vir me ajudar. Olha só, a gente está já acabando com o nosso tempo. Temos 5 minutos. Bem, me perdi aqui. Aonde que eu anotei que andou. A gente falou dos requisitos do usuário, alguns perfil da mão de obra e o papel da educação, né? Que a gente acabou comentando. A gente já está falando. Que isso, que a gente acabou comentando que em vários aspectos, né? Que tanto na preparação dessa mão de obra e também a informação para o profissional, né? Que eu acho que, na verdade, assim, até ontem eu tive uma live com o Marcelo Micali. O Micali, ele entrou aqui. Ele entrou muito. Ele entrou, eu não vi se ele ainda está. O estudo, a dissertação dele foi sobre barreiras setoriais, né? E aí, ele aí, dentre vários, ele aí dando um joinha. Tudo bom, Micali? Foi muito legal o papo que a gente teve ontem. E aí, um dos principais desafios, né? Ou talvez o principal desafio seja a educação. Então, a gente tem um trabalho grande aí pela frente, porque muitos profissionais recém-formados e até os profissionais que já estão formados há um tempo, muitos deles estão temerosos de usar o sistema. A gente só não pode se meter a fazer as coisas por conta, mas esse acho que é o principal recado. E a indústria também tem um papel importante, né? Nós, todas as vezes que nós precisamos, que a gente teve que recorrer à indústria para obter orientações sobre como fazer e até para a gente depois se resguardar para uma eventual patologia, a gente poder dizer que a gente respeitou os procedimentos, enfim. Quando a gente foi fazer o ajuste dessa fachada que a gente executou, a indústria veio e fez um trabalho de 4 meses conosco, sentou lá, conversou com a arquitetura, nos ajudou a alinhar a especificação, definiu as juntas de dilatação da fachada, deu todo o respaldo e treinou nossa equipe, reciclou nossa equipe para trabalhar com o sistema deles, enviou técnicos para acompanhar, enfim. Então, acho que as pessoas precisam ter isso em mente. Muito bom saber, ajuda a formar futuros engenheiros civis e futuros arquitetos também. E eu percebo exatamente isso que você falou, eles têm medo, principalmente medo porque é desconhecido,
né? Mas eles têm muita curiosidade, né? Sim, e é verdade. Nesse gancho que eu me pego, né? A Carol mesmo falou, e a Helena também, que já ajudou um monte de aluno em projeto de conclusão de curso, né? E aí eu consegui a aprovação dentro de uma universidade federal, o que é muito difícil. A gente começa com uma disciplina chamada Materiais de Construção Sustentáveis. Então, dentro dessa disciplina, que por enquanto é optativa, e se Deus quiser vai se tornar obrigatória, eu vou falar dos sistemas construtivos novos, que na verdade a Helena gosta de falar, né? Não é o futuro, já é o presente, né? Já é o presente. E eles precisam sair da universidade. Eu falo, vocês precisam ter o seu diferencial, porque profissional tem um monte por aí. Qual é o seu diferencial, né? E eu tenho a oportunidade de dar esse diferencial para eles, trazendo informações. Então, eu já vou fazer né? A gente organiza e tal, para você falar, porque eu acho que quando a gente traz esse calor, esse carinho, esse amor que a gente tem pelo que a gente faz, e eles me escutam toda semana, então trazer alguém diferente de mim é muito positivo para esse aprendizado deles, é muito legal. E aí a gente possibilita, porque esses profissionais, engenheiros e arquitetos, vão ser os multiplicadores disso, né? E isso que é o bacana. Olha só, o Instagram tá me avisando que a gente só tem um minutinho, então vamos nos despedir. Brazilian Buildings. É Buildings que fala? Builders. É porque o inglês aqui não é... Brazilian Builders. Né? Brazilian Builders, então, isso aí. Sigam o perfil deles, que é fantástico. Depois eu vou botar uma arrasta aqui pro perfil deles. E quem não me conhecia, corre também, me assiste aqui no YouTube, tanto eles quanto eu. Isa, muito obrigada pelo convite. Eu amei de falar com você. Foi ótimo. Eu também amei. E vamos conversar mais. Conversando. Vamos alinhar aí a nossa parceria aí para poder divulgar o projeto.